Boa noite. Paz seja convosco. Opa, tá falhando aqui. Paz seja convosco. Amém. Quem é que tá com frio aí? Quem é que já tá com calor? Eu já tô com calor também. Vamos desligar esse negócio e mudar isso aqui. Quem é que sabe? Alguém manja desse negócio? Estamos aprendendo aí, irmão, lidar com esse negócio. Está muito quente. Aham. Pode até desligar. Não, o cara tem a unção, homem. Cheguei 5h30 para treinar, como é que ligar? Vamos deixar só aquele lá. Se ficar muito quente, nós desliga aquele lá também. Lá fora tá frio, tá geladão, e aqui dentro nós estamos suando para nós sair e dar o choque, como é que é? O choque técnico. Segundo um amigo meu, é um choque técnico, né? Cuidado do pastor com choque técnico. Tá bom. Tá bem, entendi. Importante que a gente entendeu, né? Um outro amigo meu que diz assim, entendeu, não complica. É isso aí, entendeu, não complica. Fica aí, arrumando confusão. Pega a tua Bíblia, abre ela, livro de 1 Coríntios, capítulo 1. Olha só que o inverno está chegando, já chegou. O frio está batendo na porta. E para vir para a igreja é mais desafiador agora, né, irmão? Não é verdade? Só que a gente vem aqui na igreja e passa calor, daí cadê o frio? Mas é mais difícil. Não é à toa, irmão, não é à toa que a Bíblia diz que a gente deve orar, pedir para Deus, ore, peça para Ele, para que Ele não venha no inverno. Ore para que a volta de Jesus não seja no inverno, porque senão nós estamos lascados. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Mas olha o que Deus vem fazendo, o que Deus está fazendo ao longo dos anos, ao longo dos séculos, dos milênios até. E nos nossos dias ele continua. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Amém? Quem está na Bíblia, diga, sou raiz. Aê, a Bíblia de papel, essa Bíblia de papel, diga, eu sou raiz. Isso. Está acompanhando no celular, diga, sou crente também. Diga assim, mas moderninho. Isso. E quem está no telão, não diga nada. Amém? Uma vez estava discutindo com um pastor, ele falou, a Bíblia tem que ser de papel, porque senão não sei o que, é unção. Eu disse, é a unção do papel. Daí eles, não, porque não sei o que. Eu falei, cara, a Bíblia no celular também funciona, não adianta discussão lá. E o importante não é a Bíblia nem no papel, nem no celular, é no coração, é na mente. Aquela discussão dele, você mais um dia, você quiser ler a Bíblia e faltar a luz, e o teu celular acaba a bateria, você se lascou. E eu posso ainda pegar a minha, acender uma vela e vou ler a Bíblia. Disse, aí você me quebra. aí é verdade, aí você me ganhou. Então é importante, a Bíblia no papel, a Bíblia no celular, a Bíblia no telão, mas mais importante, é a Bíblia onde? Nas tábuas do coração. Deus disse, escreverei minhas leis nas tábuas de carne do coração. E é isso que ele tem feito, de tempos em tempos, todos os cultos aqui um pouquinho, umas coisinhas Deus está escrevendo. 1 Coríntios 1, 27 diz assim, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. E o versículo 29. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amém? Amém? Vamos de novo. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Tem louco aqui, não? Para confundir as sábias. Não sei não, hein? Diz que malandro é malandro e mané é mané. Você é mané ou é malandro? E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, Senhor amado. Quem é desprezível aí? E as que não são,
para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Amém? Feche teus olhos, feche tua Bíblia, Pai, fala conosco. Fala aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração, meu Deus. Prepara-nos para ti, instrui-nos, ensina-nos, Espírito Santo. Inspira-nos agora para aprendermos mais nosso coração, nossa mente. Nós depositamos no Senhor, Pai, para receber. Leva o nosso pensamento a ti, cativo, nessa hora. Revela-nos o teu querer, meu Deus. No nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Amém? Se assente, fique tranquilo, preste atenção. Ouvindo, você tem a capacidade de botar mais um retorninho para mim aqui? Por favor. Deus escolheu. A Bíblia diz aqui que Deus escolheu. Foi Deus quem decidiu. Deus decidiu e fez. Deus decidiu e está fazendo. Deus decidiu e ainda irá fazer e continuará a fazer o que ele decidiu fazer. Deus decidiu e ele criou o homem e fez a sua imagem, segundo a sua semelhança, a Bíblia diz. E amou tanto a sua criação, porque ele disse que ela era muito boa. Era muito, muito bom, e ele amou tanto o homem, que ele descia no jardim do Éden todos os dias, na viração dos dias, para ter um momento de intimidade, um momento de comunhão. Porque esse era o plano de Deus, no plano original de Deus. Era o homem, a mulher, a família, muito bem providos, acompanhados por ele todos os dias. E Deus estava presente todos os dias. Por algum tempo, o plano de Deus prevaleceu, dando ao homem o direito, ou dando ao homem o privilégio de decidir e de escolher se ele aceitaria o plano de Deus, se ele aceitaria permanecer em Deus, ou se escolheria deixá-lo, porque a árvore do conhecimento do bem e do mal nada mais era do que uma porta de saída. Era a porta de um homem deixar, ele disse, não quero mais. Então, nós conhecemos a história, Adão, Eva, a serpente, a fruta, alguns dizem que é a maçã, a Bíblia não diz que é maçã. Mas o homem decidiu e deixou, e o pecado nos afastou de Deus. Então o homem foi separado de Deus. E uma vez separado, porque o homem decidiu deixar a Deus, Deus criou uma outra forma, um outro jeito, um outro plano, ainda lá no jardim do Éden. Ainda com o madeiro, ainda uma só, ainda por um homem só, porque a Bíblia nos diz que se por um homem só o pecado entrou no mundo, também por um homem só ele é extirpado, esse homem Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Então, se a árvore era a porta de saída, agora a cruz é a porta de entrada, para resgatar, para voltar ao estágio original. O plano original de Deus, e é isso que Deus vem fazendo. Ao longo de todos os séculos, ao longo de todos os tempos, Deus ele vem construindo, planejando e colocando em prática este plano extraordinário e eterno de salvação, de vida eterna. Então ele enviou Jesus, o seu Filho único, e a Bíblia diz, João 3,16, nós falamos um pouco sobre isso semana passada. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. E Jesus veio e morreu na cruz e resolveu o problema. Porque a porta que estava a ser fechada em Jesus, ela se abre. Por isso que ele disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esta é a mensagem que ecoa ao longo dos tempos. Mas para que o plano de Deus tenha sucesso, para que as coisas aconteçam de fato da forma que Ele quer, era preciso que esta mensagem, que este plano fosse revelado.
Era preciso que todos soubessem, que todos conhecessem, mais ainda que compreendessem o plano de salvação, o Jesus. Não apenas que é um Salvador, mas talvez a mais difícil, o maior desafio nosso é provar, ou fazer com que nós mesmos possamos compreender que eu preciso de um Salvador. Porque as pessoas que rejeitam a Deus e rejeitam a Cristo porque não compreenderam. Elas sabem que Jesus veio, elas sabem que Jesus é o Senhor, elas sabem que Ele é Deus, elas sabem que Ele pode curar, que Ele pode mudar a vida, Ele sabe muitas coisas, Ele só não sabe que Ele está perdido e precisa de um Salvador. Rejeitamos a Cristo porque não entendemos. E o grande desafio do plano de Deus, o plano eterno de salvação, é levar esse conhecimento, é levar esse entendimento, essa compreensão ao coração dos homens, à mente dos homens. Então ele precisava para isso um outro modo de agir, um plano de ação, e ele decidiu, e através de Jesus, escolheu 12 discípulos e disse: vamos continuar do jeito que a gente sempre fez. O homem, Jesus, morreu na cruz. E alguns homens que nós escolhemos serão os portadores dessa mensagem. O plano de Deus, um movimento que vinha desde sempre. Então nós ouvimos e lemos a Bíblia, como Deus se moveu, as grandes coisas que Deus fez. E como Deus escolhe, como a Bíblia diz aqui, Deus é quem escolhe. Deus escolheu fazer o homem, Deus escolheu dar a ele liberdade de escolha, Deus escolheu e decidiu resgatá-lo por amor, por graça, favor imerecido. E agora Deus escolhe que o homem seja o portador desta mensagem eterna de salvação. Algo impensável, talvez quando a gente olha, olhos nus, sem compreender a luz da palavra. Porque quando nós olhamos o movimento de Deus ao longo dos séculos, a Bíblia nos mostra histórias extraordinárias de pessoas que fizeram feitos incríveis. Pessoas chamadas por Deus para levar esta mensagem, para construir todo o plano de Deus, desde Abraão até os nossos dias. Desde ainda antes Adão, desde Caim, Abel, todas as histórias, tudo que Deus fez e como Ele fez, manifestando a sua glória, manifestando o seu poder, deixando registrado através de um livro que ninguém pode vencer, que ninguém pode derrubar, que ninguém pode apagar. Um livro invencível. É o registro do agir de Deus e do movimento de Deus ao longo dos tempos. Um movimento para resgate do homem, para buscar o que se havia perdido. E nós olhamos e vemos Deus agir e pessoas sendo usadas por Deus para coisas extraordinárias. Nós vemos Abraão, o pai da fé, que teve a ousadia e a coragem de confiar tanto em Deus, mas tanto em Deus, que ele deixou a sua terra, a sua parentela, deixou a sua vida e marchou rumo ao deserto sem saber para onde estava indo, confiando apenas que Deus é quem o conduzia. Nós vemos esse homem entregar o seu filho no seu coração, e aí nós vemos Moisés, que foi o grande libertador do povo de Deus, o homem que estava à frente, e ele levantava o seu cajado e o mar se abria, e ainda falava face a face com Deus, de maneira que em alguns momentos o seu rosto brilhava, as pessoas não podiam olhar para ele. E nós vemos Gideão, e nós vemos Paulo, e nós vemos Sansão, e nós vemos homens, mulheres que fizeram coisas extraordinárias, histórias extraordinárias de pessoas que fizeram feitos incríveis. Quero trazer alguns aqui ainda hoje. E às vezes nós vemos tudo isso, o agir de Deus, e vemos Jesus lá na cruz, e a entrega, o sacrifício, os discípulos, e os milagres e coisas extraordinárias.
E ao longo do tempo, Deus fazendo isso e no nosso tempo. Quando nós pegamos a Bíblia e olhamos e vemos essa história, nós pensamos, uau, esse povo era diferenciado. Abraão era um homem diferenciado. Abraão era um homem com muito mais fé. O cara tinha um dom especial de Deus, eu acredito. É comum nós olharmos para essas pessoas e termos a impressão que elas eram especiais de alguma forma, como quem foi agraciado por Deus com uma capacidade especial de realizar seus feitos. Nós olhamos para Jesus, e olhamos o que Jesus fez, e o que ele suportou, o que ele sofreu, e dizemos, mas é claro, é Jesus. Nós olhamos para Paulo, olhamos para Moisés, para Gideão, e vemos o que eles fizeram e como Deus usou para coisas extraordinárias. E nós olhamos, é claro, era Paulo. É claro, esse é Gideão. É claro, é Davi. Homens grandes, é claro, é Esther, mulheres sábias. Nós olhamos para Débora, uma das juízas, forte, decisiva, mas também, claro, é Débora. E nós colocamos essas pessoas em um patamar inalcançável, onde nós dizemos, mas nós nunca chegaremos lá. Como a gente brinca por aí, né? São os homens da prateleira de cima. Estão em outro nível de glória, em outro nível de unção. E nós reputamos essas pessoas por especiais. Mas se nós olharmos, irmão, se nós olharmos com cuidado, e se olharmos com dedicação, nós vamos entender que a verdade que está por trás dessas histórias e feitos magníficos, extraordinários, é que não há ninguém ali verdadeiramente extraordinário. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Noé, quem mais? Gideão, Davi. Eram pessoas comuns. Pessoas comuns com uma vida comum. Mas que foram levantados por Deus para fazer coisas extraordinárias. Irmãos, desde o início dos tempos, desde que o homem deixou a Deus, desde que o homem escolheu afastar-se de Deus, Deus começou um movimento para resgatar e trazer de volta, e Deus não está em um movimento de homens e mulheres extraordinários. O movimento de Deus envolve homens e mulheres comuns. E é por isso que a Bíblia e Paulo, que era um dos que nós reputamos por um grande homem, um grande servo de um conhecimento extraordinário, ele conhecendo e reconhecendo, ele escreve este texto dizendo, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisasvis deste mundo e as desprezíveis. E Deus vai nos levar a compreender, eu acredito através do Espírito Santo, irmão, que o movimento de Deus não é um movimento de homens e mulheres especiais, mas o movimento de Deus que vem ao longo dos séculos, na verdade é o que eu chamo hoje aqui como tema da mensagem, é o movimento dos comuns. Homens e mulheres comuns que nós vamos ver aqui, um movimento dos céus que estremeceu e continua estremecendo a terra, o movimento dos comuns. Pessoas comuns como eu e você, comedor de arroz e feijão, de carne, graças a Deus, de churrasco. Quem comeu churrasco hoje, Dia das Mães? De pudim. Quem reclamou que não tinha pudim aí? Eu reclamo também todo dia. Eu falo para eles, coisa difícil deve ser fazer um pudim, hein? Meu Deus, porque é uma preparação, tem que ficar uns 6 meses pedindo, insistindo, empurrando e convencendo, e tem que fazer tudo certinho, não pode errar nem um dia, irmão. Errou, perdeu o pudim. Deve ser difícil demais fazer esse negócio aí. Mas pessoas comedoras de pudim, como eu e você, que precisa beber água, que precisa dormir, precisa se alimentar,
algumas vezes no dia. Se ficar mais de 3 dias sem beber água, já começa a tontear, né? Já dá desidratação, já fica fraco. Pessoas que nem você, que no inverno sente frio, no verão sente calor. Se caminhar bastante, já está cansado. Se correr, então morre. Eram pessoas comuns, mas que Deus levantou para fazer coisas extraordinárias. Pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias. O movimento dos céus que não parou e continua, e Deus ainda está varrendo a terra em busca daqueles a quem Ele quer levantar, os seus comuns. Quero falar sobre a característica de alguns homens que Deus levantou, características dos comuns de Deus. Porque às vezes nós reputamos isso. Nós achamos que o que Deus está fazendo não pertence a mim. O que Deus está fazendo não tem a ver comigo. Tem a ver com o pastor. O pastor sim, né? O pastor Eduardo, meu Deus, o cara não para. Eu ouço o pessoal falar. Eu não paro porque ninguém me deixa parar, irmão. Pare de me ligar um dia para ver. Não me dê agenda para ver o que eu faço. Vou dormir, vou ficar em casa. Hoje à tarde, dormi a tarde inteira. Se eu vou deitar, vou dormir até umas 4, daí levanto, faço um café, tomo um chimarrão, me preparar. Quando eu acordei, ele, que hora é, Elisiane? 10 para as 6. Meu Senhor amado. Correria. Meio sem vontade de acordar, você levanta só com os olhos, né? Tateando ainda, assim, meio perdido. O que eu tenho que fazer mesmo? Eu me acordei e pensei, hoje o que tem hoje? Hoje é segunda, meu Deus, a agenda, nem lembro mais o que tem hoje. Aí lembrei, não, é domingo ainda. Mais perdido que segue tiroteio. A gente vê pastores, homens e mulheres, todos os tempos, irmão. Teu líder de célula. Ah, mas é fulano. Ah, mas é ciclano. Mas é um homem forte, mas é uma mulher forte. Deus escolhe os fracos. Deus levanta fracos. Deus levanta os que não são, para confundir os fortes. É na fraqueza que nós temos força. É na dependência de Deus que somos mantidos. É na dependência de Deus que nós continuamos. É dependendo de Deus com fraqueza, às vezes meio reclamando por dentro do coração, né? Dias eu acordei cedo no domingo passado, acho que eu falei sobre isso. Cansado, peguei minhas coisas, me arrumando, estava meio que querendo me dar uma satisfaçãozinha, meio querendo reclamar. Mas eu me lembrei de onde Deus me tirou. Mas eu me lembrei onde eu estava, me lembrei de quem eu era e o que Ele fez por mim, onde Ele me trouxe, e o que eu estava fazendo, aonde eu estava indo e o que eu iria fazer. Eu disse, Deus, o Senhor está me levando para a igreja, para subir no altar e pregar a Tua palavra. Obrigado. Obrigado, Deus. Fracos, frágeis, homens comuns. E a primeira característica dos comuns de Deus é que não estão em evidência. Olha aqui. Não estão em evidência. Você acha que Deus está procurando alguém olhando aqui no altar? Você acha que Deus está procurando aqueles que Ele vai levantar para fazer coisas extraordinárias, olhando ali na liderança? Os olhos de Deus não estão nas luzes. Deus está olhando no secreto. Muitos que não estão em evidência. Davi, olha aqui, Davi o rei. Um dia ele era apenas um menino, um pastorzinho cuidando de suas ovelhas no campo. Era um pastorzinho. Você sabe quantos pastores tinham na época de Davi? Sabe quantos meninos como Davi estavam nos campos cuidando das ovelhas? Você sabe como essa atividade de Davi era uma atividade comum? Algo do dia a dia que todos faziam. E talvez tão sem importância que eles delegavam para o menorzinho. É você mesmo. Isso você dá conta. Isso Davi pode fazer. Deixa Davi lá cuidar das ovelhas. Uma atividade comum, um menino comum, que não tinha destaque, não tinha relevância nenhuma. Nenhuma. Ninguém sabia quem era Davi. Ninguém sabia que existia Davi.
Todos conheciam aquele menino, talvez o filho do Jessé, que cuida das ovelhas. Tão irrelevante que quando Deus decidiu e disse, vai lá na casa de Jessé. Eu já encontrei um homem segundo o meu coração, vai lá na casa dele. É um dos filhos de Jessé. Nem o pai de Jessé, nem a mãe, nem ninguém. Ninguém viu Davi. Porque Davi não era relevante. Davi não era alguém em evidência. Davi não era alguém que chamava a atenção das pessoas. Ele não chamava a atenção da igreja. Nem era convidado para pregar. Olha aqui, irmão. Nem na célula não dava para ele uma oportunidade para ele trazer o estudo hoje. Não, o Davi nunca era chamado. Ele não buscava essa relevância. Davi era um homem comum. Mas o seu coração já era visto e sondado por Deus, porque Deus disse, eu achei Davi. Eu encontrei um homem segundo o meu coração, ele não está em evidência. Ele não é relevante, as pessoas não sabem o nome dele. Ainda não confiam nele, ainda não sabem quem ele é. Mas eu decidi, o meu óleo será derramado sobre a vida desse menininho comum. E Deus levantou Davi para ser o rei de Israel, o rei do seu povo. Hoje o mundo inteiro, gerações e gerações que passam por esta terra, ouvem e conhecem e sabem o nome de Davi. Não porque ele era um homem extraordinário, não porque ele tinha poderes extraordinários, mas porque ele aceitou ser comum, um homem comum, frágil, com a sua vida nas mãos de Deus. Então Deus pegava aquele menininho igual a todos os outros e o levantou e o levou a fazer coisas extraordinárias. Uma pessoa comum vem lá dos comuns. Deus traz e levanta para fazer algo extraordinário. Não estão em evidência, olha aqui, irmão. O movimento dos comuns, o movimento que Deus está trazendo ao longo dos séculos, não busca os que estão em evidência. Deus busca os que estão nele. Deus busca os que estão com o coração nele. Os homens não veem, as pessoas não percebem, mas Deus está escolhendo os que não são para confundir os que são. É o movimento dos comuns. A segunda característica dos comuns de Deus é que são pessoas que sentem medo. Olha aqui, irmão. Meu Deus, pastor. Eu já vi o senhor pregar que Deus não é Deus de covarde. Isso é verdade. Deus não é Deus de covarde. Mas a verdade é que Deus escolhe, aqueles que Deus escolhe, os comuns de Deus, são pessoas que sentem medo, mas não se deixam vencer pelo medo. Deus olhou e encontrou lá no lagar um homem. O nome dele era Gideão. Gideão escondeu-se com medo dos seus inimigos. Escondeu-se no lagar, malhando trigo. Lá escondidinho. O lagar era para malhar, moer a uva. Mas ele encontrou um espaçozinho escondidinho, levou o trigo para salvar dos inimigos. E ali escondidinho, na surdina, no silêncio, tentando viver, tentando salvar alguma coisa. Não estava querendo guerra com ninguém, ele não queria briga com ninguém, ele só queria salvar a porção dele. Que Deus chega onde estava Gideão e disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Pessoa, irmão, Deus mandar um anjo falar com você assim. O Senhor é contigo, varoa de glória. Ou perfumada de Jesus. É você mesmo. Borboleta dos céus. É você, varão valoroso. E Gideão olha para o anjo. Ele diz o quê? Sabe quando alguém aponta para você olha para trás? Não tem mais ninguém aqui? Ah, você mesmo, eu. A perninha bate, né? O joelho um no outro. Aquele frio no estômago, aquele gelo. Dá uma náusea até na hora. Vontade de sair correndo, de fugir. Ele diz, mas eu não.
Eu sou o menor da casa do meu pai. Complexo de inferioridade. Gerava medo. Sou menor da casa do meu pai, e a casa do meu pai é a menor da nossa tribo. E a nossa tribo é a menor de todas as tribos. Olha, era só ruim, é só ruim. E por conta de tudo isso, ele teve medo. Ele disse, eu não. Como que o senhor vai fazer isso? Como que isso vai acontecer? Gideão, ele fez uma coisa que é comum. Eu acho que quase todos nós aqui, se não todos nós, fazemos isso. Quando Deus nos desafia a fazer algo, quando Deus nos desafia a sair do lagar, Deus nos desafia a deixar as nossas coisas ali, a nossa estratégiazinha de sucesso, porque Gideão tinha uma estratégiazinha de sucesso. Ele disse, eu vou pegar o trigo, eu vou levar no lagar, lá eu vou arrumar tudo e ninguém vai ver, e sucesso, eu sou um vencedor. Mas Deus disse, não é isso. Então Gideão teve medo e ele tentou fugir porque ele teve medo. É algo que nós todos vivemos. Medo. E às vezes Deus não consegue nos usar, não é porque nos falta coragem. O que nos falta, na verdade, é confiança em Deus. Porque o medo é comum. Deus sabe que nós sentimos medo, Ele sabe que nós, às vezes, não confiamos não apenas nele, mas em nós mesmos. Porque somos como Gideão, mas eu sou pequenininho, eu sou desse jeito, eu sou dessa forma. Mas Deus pega Gideão, homem que estava se escondendo, e o levanta para ser um dos maiores guerreiros bíblicos. Hoje tem até um filme baseado em Gideão, né? Os 300. Esparta. Como é que é? É Esparta, né? Espartanos! Aú, aú, aú! Nossa, que coragem! Que não viram o Gideão lá no lagar. É que não sabe da história do lagar. Essa história ninguém conta. A história do medo, do pavor, ficou apavorado. Mas Deus, Ele procura os comuns, e os comuns são aqueles que sentem medo mesmo, porque é comum sentir medo. É comum não sentir-se preparado. E Gideão, como qualquer um de nós, Deus o levantou e fez ele um dos maiores guerreiros, você sabe da história. A outra característica dos comuns de Deus é que são pessoas que frustram-se constantemente. Olha aqui, frustram. A gente se frustra, faz planos, dá errado. A gente se esforça, tenta e não consegue. Como os homens que estavam pescando. Sabe a pesca maravilhosa, irmão? Pesca maravilhosa, a gente gosta de falar da pesca maravilhosa. Como aqueles homens encheram as redes, como Jesus chegou. E eram tantos peixes, o barco quase foi para o fundo. Que coisa extraordinária. Que movimento extraordinário! Que milagre! Eu queria viver um milagre desse. Jesus chegou. Mas o ambiente que Jesus encontra quando ele chega não era um ambiente de fé. Não era. Era um ambiente de frustração. E os próprios homens falam, quando Jesus diz, vamos pescar, diz, Senhor, nós pescamos a noite inteira. Nós já se esforçamos, nós já se dedicamos. Todas as nossas estratégias, todo o nosso conhecimento, toda a nossa experiência. Pescadores profissionais não pegaram nada. Pensam nos homens ruins de pescaria. Nós estamos melhorzinho um pouquinho, Patrício. Um pequenininho assim pegou aquele dia. Não, nem pequenininho não pegamos, né? Nós somos comuns, então, que Deus tá escolhendo aí. Tem salvação para nós, Patrício, que Deus escolhe quem não pesca nada. Não pescaram nada, os pescadores profissionais. Olha aqui, irmão. Não é frustrante? Quando a gente diz, não, isso aqui eu sei fazer. Isso aqui eu dou conta. Esse aqui, essa habilidade, essa experiência eu tenho. E no final das contas, a habilidade, a experiência, o esforço, a dedicação, zero.
Deus encontra homens frustrados, não tinham pescado nada. Mas Deus decide, porque Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as que não são para confundir as que são. Porque ele não precisava da capacidade de pescador daqueles homens. Deus não precisava da experiência daqueles homens. Não precisava, olha aqui para mim. Não precisava nem de motivação. Não escolheu os motivados. Ele não escolheu aquele que estava empolgado, estava animado. Eu me lembro que uma vez, alguém chegou para mim, que nós estávamos começando as células aqui na igreja. Pastor, nós vamos multiplicar a célula, pastor. Eu falei, mas como agora? Não dá para multiplicar ainda. Malemar começou a célula. Não, aqui tem um rapaz que veio na nossa igreja lá, pastor. E ele está indo na célula, ele ficou animadão, pastor. Ele animou, ele disse que ele quer ser anfitrião, ele quer uma célula na casa dele. E nós vamos multiplicar, aproveitar que ele está empolgado, pastor. Se não passa a empolgação, eu falei assim, não, então deixa passar a empolgação. Não, pastor, mas daí, não deixa passar. Porque algumas coisas em Deus não se faz com empolgação, se faz com propósito. Porque a empolgação passa, ela vai embora. E a pessoa, depois que a empolgação passa e as coisas não acontecem da forma que ele quis, que ele sonhou, que ele imaginou, ele fica frustrado. Planos frustrados, estratégias que não deram certo, a experiência que não serviu para nada, a habilidade que não funcionou. O conhecimento que não deu, frustrados, lavando suas redes, acabou, era o fim. Então Jesus chega no projeto eterno de Deus, com o movimento dos comuns, e diz, é bem desse tipo de gente que eu quero. Esses que eu gosto, esses que eu uso. Então ele vem e ele faz uma pesca maravilhosa. E ele usa aqueles homens e faz uma coisa extraordinária. E ele diz, a partir de hoje, vocês não vão mais pegar peixe, vocês serão pescadores de homens. Não pegou peixe nenhum. E Deus disse, é você mesmo. Frustrado e fracassado. Eu vou levantar e vou fazer coisas extraordinárias. Porque o movimento de Deus ao longo dos séculos, levantando homens e mulheres comuns para fazer coisas extraordinárias. E Deus continua, ainda nas características dos comuns de Deus. São também pessoas que não se sentem capazes. Olha aqui, irmão. Não se sente capaz. Deus pega Moisés. Um dia qualquer, Moisés escondido lá no deserto. Ele já tinha matado um egípcio, já tinha fugido do faraó. Estava escondido, cuidando da sua vida, da sua família. Cuidando já velho, já quase 80 anos. Quando num dia qualquer, irmão, olha aqui, num dia comum, aqui, irmão. Não tem nada especial aqui, não. Não era um dia especial, não era aniversário dele, não era dia das mães. Um dia qualquer, um homem que morava e vivia no deserto, com todas as dificuldades de deserto, cuidando dos seus bichinhos, dos animais, e um dia qualquer ele está andando de longe, ele olha e tinha um brilho diferente. E quando ele chega perto para ver, uma voz fala com ele, tira a sandália dos teus pés. Agora você vai pisar em terra santa. Moisés não estava orando, dizendo, Senhor, se o Senhor está na minha vida, se o Senhor quer me usar, se o Senhor tem um plano para mim, Senhor, por favor, faz acender o fogo numa sarça aí. Mas não um fogo qualquer, tem que ser um fogo especial. Que a sarça arde e não se consome. E mais, eu quero ouvir a tua voz de dentro do fogo. Mas eu nem imaginava que isso podia acontecer. Nem sonhava com isso. Estava vivendo a sua vida, estava vivendo seus dias, fugindo dos outros. Ele estava fugindo do B.O. Os caras achassem lá e iam matar ele. Matou um egípcio, os caras queriam o couro dele. Estava lá vivendo a vida dele, cuidando da vida dele. Já velho, já olha, 80 anos aproximadamente.
Quero mais saber de nada. Mas aí Deus chega. Em um dia comum, num arbusto comum, Deus acende um fogo extraordinário. Ele chega com Moisés, ele começa a falar com Moisés e diz: Moisés, quem que queria ver isso aí, irmão? Eu um dia vou pedir que estiver no céu, dizer: Senhor, acende uma só para eu ver como é que era. Eu tenho uma curiosidade. Sarça ardia e não se consumiu. O fogo, irmão, não queima. Ele não queimava as folhas, não queimava os galhos. Deus falou muito comigo um dia isso aí. O fogo de Deus não consome a sarça. Quando de Deus está queimando em mim, ele não me consome. Olha que mal. Cansado, estou quebrado. O ministério, o chamado. O chamado de Deus não consome o homem. O fogo de Deus não queima a sarça. Se a sarça está sapecando, talvez ela está tentando manter um fogo aceso que não é o de Deus. Porque às vezes nós queremos manter as nossas chamas, os nossos fogos por nós mesmos, sem buscar de Deus. Em oração, jejum, buscar a presença de Deus. Aí quando o fogo de Deus está se apagando, a gente pega um isqueiro e vou queimar só esse braço. Deus não deve apagar o fogo, né? O que vão pensar de mim? E aí quando começa a dar errado. Mas não é essa a história, vamos voltar aqui. Não se sentem capazes os comuns de Deus. Então Deus diz para Moisés: vou erguer você, Moisés, você vai ser o meu libertador, vai tirar o povo da terra do Egito, coisas extraordinárias. E Moisés diz: mas eu não sei nem falar. Eu sou pesado de língua. Olha aqui. É como a gente faz, eu e você. Moisés é que nem eu e você. Um monte de BO para resolver. Um monte de problema para dar conta, família, os bichos para cuidar, no deserto, lascado. Talvez imaginando só o que vou fazer amanhã, pensando na janta, pensando no que vai ser o almoço da manhã, no salário, no emprego, no trabalho. Aí Deus chega, é você, Moisés diz: mas eu ainda, depois de tudo, ainda nem sei falar direito. Eu não. Um irmão que está do meu lado aí, ó. Isso é para o meu marido. Para minha esposa, Deus. Ela, a mulher, essa mulher. A minha mãe dizia: isso é para os meus filhos, Deus. Porque eu já estou velha. Depois de tudo isso, 25 anos na frente da igreja. E ali meu pai. Os comuns. Eu e você, cheio de desculpa. Cheio de problema, cheio de BO, de boleto para pagar. Amém, irmão? Tem bastante boleto para pagar. E a gente vem e Deus diz: é você de nós. Eu não. Eu não consigo, eu não tenho força. Eu não sei falar direito, eu não tenho desenvoltura. Isso e aquilo. E Deus, ele diz: mas eu escolho as coisas que não são para confundir as que são. Pega o meu bordão, Moisés, pega esse cajado que você tem na mão, joga no chão e virou uma serpente. E pega agora de novo. Ele meteu a mão na serpente e era um cajado de novo. E Deus disse: agora bota a mão no peito. Ele colocou a mão no peito e tirou e estava leprosa. Ele disse: põe de novo, põe e tirou, já estava sã. Deus disse: é você mesmo, homens comuns, homens e mulheres comuns, que eu gosto de usar para fazer coisas extraordinárias. Você vai ser o libertador do meu povo, Moisés. Movimento dos comuns. Não era um grande homem, a não ser porque carregou em si, em uma vida de relacionamento com Deus, ele levou em si o poder e a unção de Deus, que o capacitava, aliás, que é quem de fato fazia as coisas extraordinárias acontecerem. Homens comuns. E a última aqui que eu vou falar de hoje. Homens comuns que falham miseravelmente. Olha aqui, ó. Não é só falhar.
mas falham miseravelmente. Olha o autor do texto aqui. Irmão, quem que escreveu o livro de Coríntios? Hã? Isso, irmão, panorama bíblico lá, vamos estudar. Paulo. Um autor aqui que ele fala, Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Acho que ele está falando dele mesmo. Mas nessa parte aqui, eu acho que foi ele. Ele falou assim, ó, Deus escolheu as coisas deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Essa parte eu acho que ele falou dele também. Porque se tinha alguém que falhava miseravelmente, era Paulo. O homem falhava. Falhava tanto que um dia ele escreveu, está registrado, ele disse, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E aí ele diz, miserável homem que eu sou. Você já se sentiu assim, mano? Você já viu isso? Você já se sentiu assim? Um desgraçado, um miserável. Meu Deus, eu faço tudo errado. Que desgraça. Que vida lazarenta que eu vivo, que eu tenho. Cara, louco, que pequenininho, fracote que eu sou. De novo. Meu Deus, aquela frustração, aquele desespero, aquela angústia. Meu Deus, não dá. Já vi gente dizer assim, minha família não me merece. Já vi gente olhar para a esposa e dizer, o que você está fazendo comigo? Você não me merece, que isso? Meu Deus, eu sou um desgraçado. E a esposa e os filhos, e aquele sentimento que corrói, porque diz o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Que desgraça. Miserável homem que eu sou. Que nem eu e você, irmão. Promete tudo para Deus e cumpre quase nada. Agora eu vou ser fiel, agora eu vou ler a Bíblia, agora eu vou jejuar, agora eu vou na escola, agora eu vou fazer ITQ, agora eu vou fazer, agora eu vou para a célula, agora eu vou e vem o primeiro friozinho, o primeiro BOzinho e a gente já não consegue, depois fica aquela culpa no coração, aquela angústia, tristeza miserável que eu sou. Não sirvo para nada mesmo. Eu não presto para nada. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não sei tirar a foto, eu não... Ai, meu Deus! Por que o Senhor me fez? Por que o Senhor me fez? Não sirvo para nada. Era o que Paulo estava dizendo aqui, irmão. Olha aqui, irmão. Paulo, o maior escritor bíblico da história. Com mais profundidade. O maior teólogo que este mundo conheceu. Paulo, ele disse, eu não consigo, eu falho, eu erro, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Não era um herói da fé, irmão. Aliás, ele é um herói da fé. Que é pela fé que nós vencemos. Não era um homem com superpoderes. Um homem que envelheceu que nem eu e você. Sentia frio, ele disse, traz a minha blusa, por favor, traz a minha capa. Era um homem que sentia dores. Como eu e você, que se cansava, que fadigava. E que mais importante, um homem cheio de falhas. Outras coisas eu posso estudar aí, o dia que ele brigou com um dos discípulos e disse, eu não quero mais ficar com você, vá para lá que eu vou para cá. Cada um vai para o seu lado. Suma da minha frente, não quero mais te ver. Um homem comum, que Deus escolheu para fazer coisas extraordinárias. Ao longo do tempo, Deus usa pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Porque o homem cheio de falhas, que lutava consigo mesmo, que orou a Deus, a Bíblia diz, pedindo para que Deus tirasse o espinho da carne, e Deus disse, não, seu fracote. Oh, seu fraco. Sabe que Deus chamou Paulo de fraco, irmão? Está na Bíblia, se quiser ler. Não, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus está dizendo, é fraco. Irmãos, o meu poder se aperfeiçoa aí mesmo, na fraqueza. Seu fraco. Fracotezinho, franguinho.
frangote. É assim que fala na academia, né? Os frangos aí, chegando os frangos. Um frangote. Fraco. Deus disse, não vou tirar o espinho não, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. Eu uso os que não são para confundir os que são. Eu chamo, olha aqui, aí Paulo diz aqui, ó, Deus escolheu as coisas vistas deste mundo e as desprezíveis. As desprezíveis. E as que não são para aniquilar as que são. É o movimento dos comuns. E tem Gideão, que combateu com os 300. E Pedro, que andou por sobre o mar, um louco, titubeante. Uma hora estava com fé, outra hora já queria matar os outros, passou a espada naquele. Um louco, doido. Rodava a baiana, qualquer coisinha, rodava a baiana, né? Tem uns que rodam a baiana aqui? Tem? Não precisa mostrar, não precisa falar. Deixa assim. E vamos. E os outros discípulos que já queriam queimar a cidade inteira. Jesus foi parar na cidade, não, aqui não, porque eu sei que vocês estão indo para Jerusalém. Eu disse, Senhor, vamos orar para vir fogo do céu, queimar todo esse povo, esse grave. Vamos para o inferno com tripa e tudo. Como que nem você? Fala o que não deve, como não deve, não tem força, se sente incapaz, se sente medo, não está em evidência, frustra-se, não se sente capaz, falham. Mas o movimento de Deus que veio ao longo dos séculos, varrendo a terra, varrendo o mundo, é um movimento de pessoas comuns, homens e mulheres comuns. Um movimento dos céus que estremeceu e continua estremecendo a terra. O movimento dos comuns. Deus está usando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Ele só não usa aquele que não se dispõe a ser usado. Fique em pé em nome de Jesus.